Eu, como pastor, eu ouço gente todos os dias. Eu falo aqui porque eu sei que tem alguns visitantes, e não falo isso para me achar, e aqueles que já caminham comigo já sabem disso, acabo sendo repetitivo, mas para você compreender que o que eu falo com autoridade e propriedade. Você pode até discordar de algo que eu fale aqui, porque você não gostou de ouvir, mas você não pode tentar discutir de algo que eu possa trazer aqui, porque eu não trago a minha verdade, eu trago a verdade da palavra de Deus, amém, queridos? E o que eu vou dizer para vocês aqui, eu falo hoje com propriedade. São mais de 17 mil aconselhamentos que eu já fiz em toda a minha caminhada, como pastor, como mentor profissional, como coaching. Mais de 17 mil pessoas que sentaram para conversar comigo, para compartilhar suas dificuldades. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, Gesiel, que muitos daqueles que vêm compartilhar seus problemas comigo, eles vêm compartilhar de problemas que eles já foram reincidentes, Ivo, e eles insistiram em cometer um erro que já tinham cometido lá atrás, e acabam continuando a viver a consequência que eles já viveram lá atrás. Infelizmente nós encontramos uma classe de pessoas que elas vêm se arrebentando, porque continuam cometendo as mesmas falhas. Tem um outro ditado popular que eu creio que você já ouviu, né? Que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os seus próprios erros, e o tolo não aprende nem com os seus erros. E acaba sendo, eu não gosto muito de ditado popular, mas hoje eu estou cheio deles, né? Acaba sendo uma verdade. Tem muita gente que age como tolo, por quê? Porque ele continua vivendo as mesmas consequências dos seus erros. E agora nós encontramos, Acácio, o texto bíblico que diz: quem insiste em seus próprios erros, quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído. A primeira parte do que eu quero falar nessa introdução, Sônia, é como nós somos repreendidos por causa dos nossos erros. Tem gente que acha que a repreensão ela vai vir apenas pelos outros. E se tem uma coisa que a gente não gosta, homens, cadê os homens machos dessa igreja? Dá uma glória a Deus. Você viu que dá uns glória a Deus assim, né? Os irmãos ontem comeram costela, então os homens estão tudo assim, né? Quem não veio ontem perdeu, hein, gente? Pensa numa festa bonita que foi. Perdeu mesmo. Bom, a gente comeu costela a enjoar. Você consegue entender isso? Então o cara oferecer costela, você fala, não aguento mais. É verdade ou não é, Emílio? A gente enjoou. A gente colocou aqui no espaço aqui embaixo, né? Mesa de sinuca, pimbolim. Nossa, pastor, credo, que pecado. Ah, irmão, o cara ia pro boteco, enchia a cara e ficava jogando sinuca. Aí quando o cara vem para a casa de Deus para ter uma diversão, é pecado? Pecado é o cara fazer o que ele fazia lá fora. Mas vamos voltar aqui, né? Só os machos dão glória a Deus. Nós homens temos uma dificuldade terrível em viver repreensão de quem? Das nossas mulheres. Se tem uma coisa que a gente não gosta é quando a mulher repreende, é ou não é? A gente fica na neura, fica ou não fica, irmão? Fala a verdade. Eu garro um ódio quando acontece isso. Eu tenho que depois passar pelo processo de cura interior. A gente passa pelo... Não, os irmãos ficam olhando com tudo com cara de pastel, deixando eu queimar minha cara sozinho, né? Mas é verdade ou não é, irmão? Estou te ajudando. É ou não é? É. A pior frase que um homem pode ouvir na sua vida, qual é? Eu te disse, eu te avisei. É ruim ou não é? Meu irmão, pensa num negócio que deixa o cara quase endemoniado. É quando a mulher diz, não te avisei? Falei para não fazer negócio com essa pessoa. Falei para você não ir nesse lugar. Não falei para você não comprar esse negócio. A gente não gosta de ser repreendido, mas existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos ser. O texto bíblico diz, aquele que insiste no erro, mesmo depois de muitas repreensões, será destruído. Tem situações que nós seremos repreendidos por amigos, por patrão. Não é muito legal. Agora tem coisas, preste atenção nisso aqui. Tem coisas que nós somos repreendidos pelas nossas próprias consequências. Fran, às vezes não prestamos atenção nisso, mas existem repreensões, pastora Neia, que nós enfrentamos pela própria consequência. A consequência do que nós fazemos já nos repreende. E o problema que é? Nós não aprendemos. Quem aqui já emprestou dinheiro uma vez na vida e não recebeu? Ah, pelo amor de Deus, me ajuda lá. Quem aqui já emprestou uma vez na vida e não recebeu? Muita gente. Baixa a mão. Quem aqui emprestou dinheiro 2 vezes na vida e não recebeu? A minha pergunta é: a primeira vez houve uma consequência do seu erro?
Sim ou não? Sim. Essa consequência já não foi um motivo de repreensão, de dizer, ei, presta atenção? E por que a gente fez de novo? Porque nós muitas vezes somos tolos. E se eu perguntar quem aqui já emprestou dinheiro 5 vezes, vai ter gente. E quem já emprestou dinheiro 2 vezes para a mesma pessoa, vai ter gente. É bom que as cotoveladas começam a acontecer agora, né? Os irmãos começam a ir com o rim tudo dolorido, tem que ir no nefrologista depois, né? Acontece. Então nós precisamos entender, Odete, que existem repreensões que vêm de pessoas, mas existem repreensões que vêm das nossas próprias consequências. E se não aprendemos, Eduardo, a Bíblia diz que seremos destruídos. Eu não estou trazendo uma palestra de motivação para você, ou de autoajuda. Eu estou trazendo a revelação do que Deus fala. O problema é que nós lemos pouco a Bíblia e prestamos pouca atenção no que ela nos ensina. Eu digo para você, se você vier 2 vezes por semana nesta igreja, não é porque é aqui, mas aqui talvez é o teu lugar onde você foi plantado, e você ouvir pelo menos 2 vezes por semana o que a Bíblia te ensina, e você aplicar isso na sua vida, você resolve 70% dos problemas da sua vida. Não sou eu, é Deus te instruindo, porque o manual de construção do homem é a palavra de Deus, é a Bíblia. Como esse telão, quando nós compramos, veio com um manual, você, quando foi construído, veio com um manual. E você não entendendo como ser dirigido através desse manual, você vai se arrebentar. Então tem muita gente que está sendo destruído na sua vida porque ele insiste. E insiste por quê? Porque não está prestando atenção na palavra e na verdade de Deus. Todos sabem que eu gosto muito de ministrar e falar sobre família. É algo que eu gosto bastante. E se tem uma coisa que nós cometemos erros, é onde? No casamento. Tem uma coisa que nós cometemos erro, é no casamento. Tem gente que não aprende com o que o amigo fez e perdeu a esposa. Ele vê o cara fazendo, não aprende, daí ele faz e perde também, perde o casamento. Tem gente que não aprende com a misericórdia da esposa. Tem gente que o cara errou, falhou, e a mulher falou para ele, vou te perdoar. Passa um tempo, o que ele faz? Falha de novo, insiste de novo. Tem gente que não aprende, ou só vai aprender quando tudo tiver acabado. E esse é o grande problema de algumas pessoas dentro do casamento. Ele precisa ir no limite do limite do limite, para ele falar, nunca mais vou fazer isso. Isso é o que? Tolice. Tem gente que precisa perder família, perder filhos. Tem gente que precisa perder emprego. O cara só aprende no limite. E o pior, tem alguns que nem assim aprende. Não sei se você sabe, mas 37% das pessoas que cometem adultério uma vez vão voltar a cometer o adultério a segunda vez. E eu digo para vocês, o adultério é bom ou é ruim? Gera consequências boas ou ruins? Mas tem gente que insiste. Bom, se tem uma desgraça na vida, é o tal do adultério. E não é porque eu sou pastor, é porque eu conheço as consequências disso. Número 2, se tem uma coisa que gera problema, confusão, falta de paz, é o adultério. Não vou perguntar quem já passou por isso, não é para não expor, mas rouba a paz. O cara passa por todo o processo e 37% deles retomam a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque não aprenderam com a destruição que está lá atrás, que aconteceu lá atrás. 60% das pessoas que têm problemas conjugais, que o problema conjugal ele pode ser um bolo de problemas ou pode ser alguns problemas. 60% das pessoas que têm problemas conjugais repetem os mesmos erros constantemente. Quem está me entendendo, diga amém. Significa que cada 10 pessoas, 6 que enfrentam problema no casamento, ele sempre vai enfrentar na mesma área. Por exemplo, excesso de ciúmes. O ciumento é ciumento sempre, até ele arrebentar com o casamento. Por exemplo, falta de maturidade no casamento. O cara sempre vai insistir no mesmo problema, no mesmo problema, no mesmo problema. Enfrenta a crise, enfrenta a dificuldade, enfrenta discussão, enfrenta o caos, mas não muda. Aquele que passa por problema financeiro dentro de casa, ele repete os mesmos erros financeiros. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Tem outra pesquisa, 30% das pessoas
que tiveram problemas financeiros e tiveram seu nome eu sou economista de formação, então conheço bem esses dados. 30% das pessoas, preste atenção em mim aqui, o pessoal está agitado, mas não deixa eu roubar a sua atenção. 30% das pessoas que tiveram problema com SPC, com Serasa, com Banco Central e limparam seus nomes, Ivo, voltarão a ter restrição no crédito antes de 12 meses. O cara fica restritivo, passa vergonha, é humilhado. Aí ele resolve limpar o nome. 12, ou limpar ou às vezes espera caducar. Antes de 12 meses o cara volta para o mesmo lugar. Sabe por que existem coisas que nós precisamos ser humilhados às vezes? Porque nós só vamos aprender através da humilhação. Eu lembro quando eu noivei com a pastora Nelise, fui noivar a primeira vez com ela, nós noivamos 2 vezes. Ela é malvada mesmo, você fica pensando por quê? Porque ela é malvada, ela terminou comigo. Mas terminou comigo porque eu pisei na bola, então tá aí, né? E eu lembro que a primeira vez que nós fomos noivar, nós fomos na Big Ben, na 15 de novembro. E na época você comprava a aliança com cheque. Hoje não compra mais, né, Nilmar? Cadê o Nilmar? Nem pensar, né? Tem um ourives aqui. E aí nós fomos na Big Ben. E aí eu passei meu cheque. A moça falou, só um minutinho que eu vou consultar. E ela escolheu aquela aliança bonita, né? Porque mulher quando vai escolher, ela escolhe com força, né? Ah, irmão, quando você coloca na mão, quase quebra o braço e o bolso, né? Falou, estou ferrado. E ela escolheu, a moça veio, vinha fazer em 24 cheques. Aí a moça veio lá de trás, mas a moça não foi sutil, ela veio lá de trás. Moço, infelizmente eu não posso vender porque o senhor está restritivo. Parece que todo mundo parou na loja, congelou e ficou olhando para mim. Qual que é a resposta que normalmente você dá? Acho que tem algum problema. Ela falou, não sei se tem, mas tem 6 cheques devolvidos teu. Bom, quando eu olhei, a noiva foi arrebatada. Sumiu. Eu falei, beleza, me dá meu cheque aqui. Fiquei com raiva da menina ainda. Falei, pelo menos não expõe as nossas vergonhas, né? Saí, quando eu olhei na 15 de novembro, ela já estava lá perto da C&A já. Aí saiu correndo atrás dela. Peraí, ela nem olhava para trás. Oi, amor, todo mundo ficava me olhando, o homem tá louco. E eu correndo atrás, quando eu parei do lado dela, ela falou, não me faça passar vergonha. Eu falei, veja bem, ela falou, por que você me levou na loja se você tem problema financeiro e não resolveu? Aquele dia, depois de uma humilhação, eu resolvi mudar minha vida. Isso foi em 2003. Então vamos para 16 anos que eu resolvi minha vida financeira e nunca mais fiquei devendo. O problema é que tem gente que nem assim aprende. O IPEA diz que 56% da população brasileira, menos quem está aqui, diga amém. 56% da população brasileira, menos quem está aqui, tem problema com restrição de crédito. E por que acontece isso? Porque nós erramos, passamos consequências dos erros, mas não aprendemos. A grande maioria das pessoas que desenvolvem problemas diabéticos ou problemas cardíacos, antes de terem desenvolvido a diabetes ou problemas cardíacos sérios, desenvolveram outras patologias menos severas e não aprenderam com elas. 69% das pessoas que desenvolveram diabetes foram avisadas pelo menos 2 anos de agravar a sua diabetes, que ele tinha que diminuir o açúcar e o carboidrato. E o que eles fizeram? Nada. Ele fica bravo com o médico, se o médico falar para acabar com o açúcar. O cara fica bravo, não toma posição e aí fica doente. Ou seja, parte da nossa sociedade hoje está ruim, está passando por dificuldades, está fracassando, porque não aprendeu com os seus erros. Então quando o texto bíblico diz, aquele que insiste nos seus erros será destruído, essa é uma verdade, porque nós não aprendemos com aquilo que nos traz dor, e aí nós temos que começar a enfrentar dificuldade. Agora olha para mim e entenda uma coisa, quais são os problemas que você está enfrentando hoje? Pensa aí. Quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje? É conjugal, é financeira, é saúde, é com filhos? Você tem problemas? Não precisa levantar a mão, mas pensa comigo. Agora a segunda pergunta é, será que essas dificuldades que você está enfrentando hoje, essas tribulações que você está enfrentando hoje, já não é reincidência sua? Não é insistência dos erros? E por que nós não mudamos e não paramos, Raquel? Por que, Cláudio, que nós continuamos insistindo?
Será que nós temos que passar ou pela destruição e perda ou pela humilhação? Porque se existem alves duas escolas que vão nos ensinar depois de muito errar, ou é a perda ou é a humilhação, e às vezes vem as duas juntas. Eu já tive que aprender com as duas. Então a Bíblia, Aline, ela traz prevenção para nós. Ela nos previne de algumas coisas. A Bíblia, ela traz prevenção de como você trabalhar o seu casamento, como você trabalhar seu filho. Por exemplo, a Bíblia diz, Rafa, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Quando está falando menino, é menino de 18 ou é menino de 5? É menino de 5. Aí o cara não ensina o princípio e pelo contrário, ele começa a ter mau exemplo dentro de casa. Ele mente na frente do filho ou manda o filho mentir. Ele fica embriagado na frente do filho. Você acha que o filho vai achar algum problema quando chegar chapado de tanta cocaína que cheirou? Nós insistimos nos erros e aí não queremos ver a consequência. Ou então passamos por perdas ou por humilhação para aprendermos, sendo que poderíamos ser prevenidos pela palavra de Deus. Então hoje eu gostaria que você avaliasse quais são os problemas hoje. E quais são os geradores desses problemas? Quais são os ativadores? Será que não são erros que você está cometendo? Precisamos aprender com os nossos problemas de saúde no passado. Precisamos aprender com os apertos financeiros que passamos. Precisamos aprender com as crises conjugais. Precisamos aprender com os problemas de distanciamento de Deus. Precisamos aprender com a nossa falta de controle. Se nós não aprendermos, nós nunca vamos romper. Porém eu não vim aqui para apontar o dedo para você e dizer: ei, você está errado. Renata, hoje eu vim aqui para poder te ensinar como vencer estas sucessões de erros, como romper. Se você tiver uma caneta e quiser anotar, eu indico inclusive você anotar, que isso aqui talvez ajude você na sua vida. Se você for bom de memória, que eu acho muito difícil, porque a neurolinguística diz que você esquece 13%, aliás, você esquece 87% do que você ouve. Se você só ouvir, você vai esquecer. Você retém só 13%. Então é muito bom quando você escreve, porque isso já aumenta para 43%. Depois quando você repete é melhor ainda. Mas vamos lá, eu quero falar de 3 ações, 3, 4 ações, não lembro exatamente. Atitudes que nós precisamos ter para a gente poder vencer os erros e não ser destruído por eles. A primeira coisa, que se você não quer repetir os mesmos erros e viver as mesmas consequências, anota aí. A primeira coisa que você precisa é reconhecer os seus erros, assumi-los e não ficar se justificando por conta deles. Sabe qual foi um dos maiores erros de Adão? Todo mundo sabe quem é Adão. Adão e Eva, o primeiro casal que Deus formou. Sabe qual foi um dos maiores erros e dos piores? Não foi ter comido apenas o fruto que não deveria ter comido. Olha para mim e entenda uma coisa. Um dos maiores erros de Adão foi quando ele foi confrontado por Deus. Ele arrumou uma desculpa. Deus falou: Adão, você comeu do fruto? Ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Ele quis justificar, arrumar um culpado, não assumiu o erro. Tem muita gente se arrebentando no casamento porque não é macho o suficiente, não é mulher o suficiente. Desculpa falar assim, é meu jeito, se te ofender me perdoe. Mas o cara não é homem o suficiente para olhar e falar: fui eu que fiz, a culpa é minha. Tem gente arrebentado de dívida porque o cara não assume e fala assim: ó, não pensei para fazer, não pensei. E uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, estou com um problemão. Estava com um dinheirinho guardado lá, minhas economias. E aí me ofereceram um negócio, um investimento, que ia me dar 80% de retorno do meu dinheiro. 80%? Falei: aonde isso? Ele falou: pastor, eu coloquei todo o dinheiro. Quando estava vencendo o prazo, a pessoa que aplicou o dinheiro falou assim: rapaz, já dobrou, vamos reaplicar? Aí o cara falou: não, preciso ver o dinheiro. Não, aproveita e já deixa na conta. Ele falou: não, preciso ver o dinheiro. O cara falou: então beleza, quando vencer eu te transfiro. Ele falou: pastor, já faz 3 meses o cara não transferiu. Eu falei: você caiu nessa? Mas pastor, o cara estava prosperando. Eu falei: estava prosperando porque encontra uns bestas que nem você. Ganância. E aí? De quem que é a culpa? Pastor, a culpa foi do meu amigo que me indicou. Eu falei: não, a culpa é tua.
Eu posso te indicar um monte de coisa e não prestar, porque eu também fui enganado às vezes. Quem está me dizendo, diga amém? Diga amém. Tem gente que insiste, e aí ele não assume, não, a culpa é minha. Eu falei, chega para tua mulher, irmão, seja homem, e fala assim, ó, eu fui irresponsável, eu não avaliei o negócio, eu peguei tudo que nós tínhamos de economia e torrei no que não deveria ter torrado. Agora eu vou ter que trabalhar para poder pagar a conta. Não, mas fica arrumando desculpa. Tem um autor que eu gosto muito de ler, ele diz, Deus pode te perdoar de todos os pecados que você cometer, mas se tem uma coisa que Deus não suporta, é gente que vive dando desculpas. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Eu estava com o Fabrício essa semana almoçando com ele, e nós estávamos conversando, e as nossas histórias são um pouco parecidas. Eu não sei o que a gente comentou de pai, e o Fabrício falou, pastor, olha para mim, olha de onde eu vim, olha a dificuldade que eu tinha. A Aline sempre brinca, né? Que a casa do Fabrício era a casa da música, né? Na minha casa não tinha nada, literalmente, né? E hoje o Fabrício tem sido abençoado. Hoje está perto de 80 funcionários dentro da empresa dele. Deus tem honrado ele. Agora, o que fez o cara? Não ter nenhum exemplo paterno, porque o pai era ausente na educação, na criação. Ser o que ele é hoje, porque ele fez escolhas e não ficou dando desculpas. Mas você não sabe que eu sou assim porque eu fui rejeitado. Eu sou assim porque eu fui abandonado. Não sei se você sabe, mas o fundador da Apple foi adotado 2 vezes e rejeitado. Tinha seus problemas emocionais? Provavelmente tinha. Mas o cara não ficou preso nas suas desculpas. Então você quer vencer seus erros? Quem quer vencer os erros? Diga amém. Assumam-os. Normalmente nós ficamos procurando justificativa para os nossos erros. E quanto mais justificativo você achar e procurar, mais erros você vai cometer. Eu falo para os meus meninos em casa, eu tenho 3. Um dos que eu estava arrumando a gola aqui é um dos meus. Eu falo para eles, cara, quando você errar, me conte. Errou, me conte. Porque se você me contar, eu te dou uma esfrega, mas você não apanha. Agora, se você tentar arrumar desculpa ou me esconder, a vara vai comer. Não tem negociação. Então eles sabem que vai ser complicado, alguns vão ter restrições, mas não apanha. Agora, se mentir para mim, se ficar de desculpinha ou esconder, a casa cai. E eu cheguei e falei, quem quebrou? Ninguém falava. Foi esconder, quem foi que quebrou? Ninguém falava. Eu falei, ok. A hora que eu descobri quem for, eu falei, não vou bater nos 3 agora, que meu pai era assim, se não falar, apanha todo mundo. Eu falei, eu vou descobrir quem foi, e quando eu descobrir, os 3 vão apanhar. Aí um levantou o dedo e fez assim, X9. Eu olhei para ele e falou, eu já ia falar. Eu falei, então por que fica escondendo? Às vezes é assim que a gente faz. Assumir é a coisa mais sensata. Achar culpados é a coisa mais tola. Quer começar a superar os seus erros, suas falhas? Encare de frente. Encare de frente. Senta com a sua esposa se vocês estão tendo problema no casamento, porque é uma coisa que tem que entender, Lô. Crise conjugal nunca é culpa de um só. No mínimo 50-50. Está passando por crise conjugal? Senta. Ontem eu estava fazendo um encontro de homens aqui, tivemos uma palestra muito boa, diga-se de passagem. Os irmãos já passaram na Nicei. Piada interna. Só quem veio vai saber, né? Não fale. E aí quando terminou a palestra, um irmão me procurou no final. Falou assim, pastor, dos 4 pontos que o senhor falou ali, eu estou vivendo 5. O negócio está russo para mim. E aí ele começou, o senhor tem que entender, pastor, que lá em casa, minha esposa, porque o senhor tem que entender meus filhos, você tem que entender. E ele ficou falando, quando ele terminou, eu falei, posso dizer uma coisa com muito carinho para o senhor? É um senhor mais velho do que eu. Eu falei, o seu primeiro erro é exatamente esse monte de culpado que o senhor está achando. Eu falei, o primeiro culpado de tudo que está acontecendo é o senhor. Que é isso, pastor? Eu falei, se o senhor não entender isso, o senhor não vai mudar nada. Eu falei, número 2, chega em casa hoje, senta com a sua esposa e apresenta os seus erros diante dela. E se ela não apresentar os dela, eu falei, pelo menos a tua parte você já fez. Senta com ela e fala assim, ó, estou desempregado porque eu errei, fui irresponsável no meu trabalho. Olha, os nossos filhos estão passando isso e isso porque eu fui ausente. Olha, você está reclamando isso porque eu não te dou atenção.
Falei, cara, quando você começar a fazer isso, você vai ver as coisas começarem a mudar na sua vida. A mesma coisa eu digo para você que é casado. Senta com a sua esposa, vocês talvez os dois estão aqui, apresenta seus erros. Karine, esse é o ponto. Onde nós estamos errando? Por que os nossos filhos estão como estão? Gente, tem criança que tem 5 anos de idade que é terrível. Mas não é porque é terrível porque ele é nervoso, leva no psicólogo porque é nervoso. É terrível porque não tem limite. É terrível porque é mimado. É terrível porque não tem direção. É terrível porque não tem atenção. Então sempre fala assim, nosso filho, nossa filha é agitado, é agitado. Então o que é o nosso problema? O problema é esse. Nós passamos pouco tempo com eles. Nós não damos direção, não damos limite, deixamos fazer do jeito que quer. Então o que nós vamos mudar? Vamos fazer uma cartilha. Vamos mudar nisso, nisso, nisso e nisso. Coloca tudo que vai mudar com a criança e põe na porta da geladeira. Tenho certeza que muda. E alguém falou para mim, pastor, minha filha só aprende quando eu mostro a vara. Eu falei, bate. Ah, nem precisa. Eu falei, porque daqui a pouco vai ter que começar. Porque só mostra, então ela fica com medo agora. Quando ela vê que não vem, só promete. Pastor, você é adébito a bater? Eu não sou adébito a bater, eu sou adébito a corrigir. Até porque a Bíblia diz, não retém a vara para o seu filho. Quem está aí ainda, diga amém. Segunda lição. A primeira é assumir os erros, sem justificativa e sem culpados. A segunda lição, você precisa se permitir ser disciplinado ou repreendido. Vai comigo em Provérbios 3:12. Provérbios 3:12. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor disciplina quem? A quem ama. E assim como o pai faz o filho de quem deseja o bem. Entenda uma coisa, todo erro vai ter uma consequência. Deus perdoa os nossos erros? O pai perdoa os erros de um filho? Sim ou não? Sim. Agora, só porque o pai perdoa o erro de um filho, significa que as consequências serão apagadas? Esses tempos eu fiz aqui, muita gente ainda fala dessa dinâmica. Eu falei, se o meu filho quiser subir aqui, eu falar para ele, não suba. Ele pode colocar uma cadeira em cima da outra. Pode até ser que na primeira vez que ele suba aqui, ele não caia. Concorda comigo? Sim ou não? Aí ele vai descobrir que ele não caiu e o que eu falei para ele que ia acontecer não aconteceu. Pode ser que ele faça a segunda vez? É certeza que ele faz. Pode ser que ele faça a terceira vez? É certeza que ele faz. E ele vai começar a pensar que ele é bom nisso. Mas vai acontecer uma hora que ele vai subir, o que vai acontecer? Ele vai cair. E se ele cair e gritar, pai, eu vou vir correndo, olhar para ele e falar, bem feito, fica aí. Eu vou fazer isso? Eu vou chegar perto dele, o braço dele está quebrado, inchado. Eu vou falar, bem feito, agora você vai viver a consequência. Eu vou fazer isso? Meu irmão, tem uns pais malucos no passado que fazia isso. Nós não fazemos, graças a Deus. Ele vai olhar para mim e falar assim, pai, eu desobedeci, me perdoa. Eu vou perdoar? Eu vou deixar de amar? Agora, por eu perdoar e deixar de amar, significa que o braço dele vai calcificar instantaneamente? Sim ou não? Você pode até receber perdão da sua esposa, receber perdão dos seus pais, você pode até receber perdão de quem você falhou, como você errou, mas não significa que você não vai. Obrigado, filho, te amo. Não significa que você não vai viver as consequências. A disciplina é a consequência. Muitas das consequências que nós estamos vivendo na nossa vida financeira é disciplina, é repreensão. Gente, eu treino, eu dou palestras de educação financeira direto. Sabe qual que é a primeira coisa que eu digo quando eu abro a palestra? O teu problema não é ganhar mais, é gastar menos. Esse é o grande problema. Porque a grande maioria das pessoas que estão endividadas acha que tem que ganhar mais. Mas enquanto não aprender a gastar menos, vai continuar endividado. Talvez, Juliana, não está confortável que está ganhando, mas vai continuar se arrebentando. Então a consequência de gastar demais deveria ser disciplina. Mas nós não gostamos da repreensão. Então a segunda lição, eu tenho que aceitar a disciplina, eu tenho que aceitar a repreensão. E como eu falei, Elid, tem repreensões que vêm por consequências, tem repreensões que vêm por pessoas. Se sua esposa está insistindo com você em alguma coisa que você tem errado, ou seu marido está insistindo com você em alguma coisa que você tem errado, alguma coisa você tem que mudar. Meu irmão, eu sei que mulher, as irmãs, fecha os ouvidos agora, por favor. Eu sei que mulher gosta de cobrar. Sim ou não? Sim ou não? Não, imagina. Agora, do que elas nos cobram?
elas nos cobram muito daqui. Tem umas irmãs que são chatas mesmo, eu sei. Vamos ser bem sinceros, tem umas que elas abusam. Mas são pouquinhas, e não estão aqui no culto hoje, amém? Elas vão vir à noite. Não deveria ter falado isso. Vai vir à noite, mas que vier de manhã não são daí, viu? Mas por que elas insistem em cobrar? Porque nós insistimos em errar. Aí, como eu falei, homem, Emílio, não suporta ser repreendido, principalmente pela esposa. Se não gosta, muda. Quais são as coisas que nós mais somos repreendidos dentro de casamento? É tanto homens como mulheres. Número 1, amizades. E se tem um negócio, Michel, que mulher tem o sexto sentido, sim, meu irmão, é para amigo. A minha, quando ela fala, não gostei desse, tenho certeza absoluta que vai me dar problema. Segunda coisa que nós não gostamos de ser repreendido, mas acontece, e a mulher faz muito isso, é quando ela não gosta da fulana. Sabe aquela coisa que chega perto de você e fala assim: não gostei dessa piriguete. Vaza, irmão, vaza. Até porque eu particularmente não acredito que exista amizade de homem com mulheres que são casados, né, com outros casamentos. Não existe. Quer ver outra coisa que nós não aprendemos com a repreensão, e toda vez que nós insistimos nós vamos arrebentar? Finanças. Esposo e esposa começam a dizer: você vai se arrebentar, você vai se arrebentar, você vai se arrebentar. O que vai acontecer? Se arrebenta. Não é que está profetizando, é porque já está vendo. Porque quem está de fora muitas vezes enxerga o que você não está enxergando. Só que nós insistimos, e aí nos arrebentamos. E o pior é o que é o que eu falei, é você ouvir: eu não te avisei, eu não te disse. Então a Bíblia diz que o pai corrige aqui ao filho que ele ama. Se você está sendo disciplinado, Odete, pelas consequências da sua vida, ou você está sendo disciplinado por alguém que está dentro da sua casa, ainda agradeça, porque essa pessoa ama. É a mesma coisa os jovens aqui, a moçada: pai cobra, cobra. Parece que o pai é chato, e a gente parece que quando tem 17, 18, 19 anos, a gente parece que pensa que sabe mais do que eles. Só porque sabe mexer mais nos aplicativos do celular, acha que sabe tudo. Mas o problema não é o quanto você conhece tecnologia, é o quanto você tem experiência de vida. Está repreendendo porque ama. Eu digo sempre pro pessoal aqui na igreja: enquanto eu estou cobrando que você não vem no culto, é porque eu te amo. O dia que eu não te ligar, o dia que eu não te perguntar o que aconteceu, alguma coisa vai estar errada. O pai sempre vai corrigir a quem ama. Número 3, aprenda, quando errar, a pedir perdão. O errar, ele é humano. Nós vamos errar. O problema é que tem gente que ele erra, Elvis, e ele não consegue assumir o erro e pedir perdão. Isso agora, principalmente dentro de relacionamento familiar. Marido, mulher, pai, filho. Ele não consegue pedir perdão, até porque tem gente que acha, Lorena, que pedir perdão é questão de fraqueza. Não pedir perdão é questão de arrogância. E a Bíblia diz: aquele que é arrogante vai viver destruição. A soberba precede a queda. Então nós temos que aprender, Adriana, e dentro do casamento nós vamos ter que aprender, Fabrício, que nós vamos ter que pedir muito perdão. Se a gente quer ser feliz, tem que pedir muito perdão. Ou a gente é feliz ou a gente tem razão. E tem gente que fica procurando ter razão e nunca vai conseguir ser feliz. Então a primeira coisa: errou? Eu errei, eu falei, me perdoe. Pastor, mas se eu fizer isso ela vai achar que ela manda em mim. Não, meu irmão, se você fizer isso você vai resolver sua vida. Você vai diminuir problemas. Com pais é a mesma coisa. Eu errei. É claro que a gente não pode pedir perdão e repetir, fazer as mesmas coisas. Isso não é arrependimento, isso é apenas remorso. Mas tem que pedir perdão. Talvez tem gente que está morando dentro da mesma casa, Kelly. Dorme junto todos os dias, mas a alma está amargurada, porque foi ferido com uma ação, com um erro lá atrás, e que nunca houve uma retratação. Olha para mim, entenda uma coisa: quando você pede perdão, é você reconstruir algo que estava quebrado. Em uma ponte, se abrir um buraco no meio dela, só no meio dela, dá para continuar passando pela ponte? Dá, no meio. Vamos imaginar essas pontes que a gente pega hoje aí, feitas, né, para passar muitos carros. Se tiver um buraco no meio dela, dá para continuar passando? Dá para continuar passando. Mas significa que ela não vai cair? Ela já está com a estrutura comprometida. Você está entendendo? Você continua passando por ela. Você continua passando, um pouco mais devagar, talvez você vai mais devagar, mas você continua passando. Só que tenha certeza absoluta de algo: já está comprometido, uma hora ela vai ruir.
O problema é que a gente faz, não pede perdão, não reconstrói, não restaura e vai levando, e vai levando. Uma hora vai ruir. Quando chega o casal falando para mim, pastor, nós estamos em crise, vamos divorciar. Por quê? Nós tivemos um problema mês passado. Não é por causa daquele problema mês passado. O problema do mês passado foi só a gota d'água. Mari, o problema às vezes já vem de anos. Então, se você conseguir, em primeiro lugar, assumir seus erros, em segundo lugar, se permitir ser corrigido, ser disciplinado, em terceiro lugar, pedir perdão, tudo que o erro trouxe como consequência e destruição poderá ser transformado em restauração na sua vida. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por gentileza.